Mas, queridos, nessa noite eu quero falar sobre dependência total de Deus. A dependência total de Deus. Diga comigo, dependência total. Não parcial, mas total. Diga mais alto, dependência total. Queridos, porque nós podemos dizer que nós dependemos de Deus. Nós podemos dizer que nós cremos em Deus, que nós confiamos em Deus, que nós dependemos dEle. Mas aqui nós vamos ver por este texto, nós vamos ver por essa história, queridos, que a dependência precisa ser total, que a dependência que nós temos de Deus precisa ser verdadeira e total, ou seja, no detalhe do detalhe. Abra sua Bíblia, por favor, em 2 Samuel, capítulo 5. Preste muita atenção na palavra de Deus. E aí eu vou ser talvez redundante, porque é no detalhe que muitas vezes o milagre acontece. É no detalhe que muitas vezes é virado uma chave na nossa vida. É no detalhe que muitas vezes aquilo que nós esperávamos que acontecesse na nossa vida vem a acontecer. Quem crê nisso, diga amém. Vamos lá. Quero aproveitar enquanto o pessoal abre a Bíblia. Você que está assistindo aí pela internet, não esqueça de comentar aí no espaço dos comentários. Deixe seu pedido de oração, né? Diga de onde você está assistindo. Não esqueça de curtir, de principalmente se inscrever no nosso canal, né? Eu acho que alguém que se endemoniou hoje no início do culto. Sério, foi lá e disse não curto e ainda deixou de seguir a igreja. Eu disse amém, que Deus abençoe muito. Sempre tem uns. Deu um dislike, então dê um curtir nesse vídeo, para que ele seja ainda mais impulsionado e abençoe mais vidas, amém, amados? Quem está feliz, diga amém. Glória a Deus. 2 Samuel capítulo 5, versículo 17, preste muita atenção nos detalhes. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi fora ungido rei sobre Israel, subiram todos para prender a Davi. Ouvindo, desceu Davi à fortaleza, mas vieram os filisteus e se estenderam pelo vale dos Refaíns. Versículo 19, eu quero deixar bem claro que Davi não foi se esconder. E se ele foi se esconder em Deus. Então o primeiro ponto que nós vemos aqui, amados, primeiro detalhe que nós vemos aqui, Davi, quando fica sabendo que os filisteus, os inimigos mortais de Israel, o sagaz adversário de Israel, os filisteus, se levanta mais uma vez contra Israel, no caso agora contra o próprio rei Davi. Davi não vai para a fortaleza para se esconder, mas ele vai para se esconder em Deus, ele vai para buscar a Deus. Então o primeiro detalhe que nós temos que ver, onde é que estão as mamães? Levante a sua mão, mamãe. Fica com a mão levantada, por favor. Onde é que estão os papais? Levante a mão aí, os papais. Fica com a mão levantada, as mamães. E agora os papais. Chefe de família, levanta a mão aí, por favor. Porque às vezes ainda não é papai, mas já é o chefe da casa. Queridos, a primeira coisa, pode baixar a mão, obrigado. A primeira coisa que nós temos que fazer quando nós recebemos uma má notícia, quando nós ficamos sabendo de algo que talvez possa vir contra nós. E aqui nós estamos vendo Davi, não estava só correndo o risco de ser preso, Davi correu o risco de ser morto. Os filisteus não foram lá para buscar, obrigado meu filho, os filisteus não foram lá buscar Davi, escute isso, para colocá-lo numa cela especial, para colocá-lo num lugar de tratamento VIP. Davi estava sendo preso provavelmente para ser torturado, para ser morto, para ser envergonhado, para que Israel inteiro fosse envergonhado. Então muitas vezes, escute isso, o diabo vai fazer coisas contra você, chefe de família. E o intuito dele não é só alcançar você, não é só tocar você, não é só ferir você, mas talvez ferir toda a sua casa, ferir toda a sua família, envergonhar a sua casa, envergonhar o seu nome. E foi isso que os filisteus queriam. Que inclusive os filisteus estavam com o nome Davi até o pescoço, por causa dos acontecimentos anteriores. E eu acho que vocês lembram, talvez, de um certo gigante chamado Golias. Então eles subiram para prender.
a Davi. Versículo 19, Davi consultou ao Senhor, escute isso. Davi consultou ao Senhor, subirei contra os filisteus? Quando ele fala isso, ele está dizendo, Deus, o que eu devo fazer? Eu devo subir ou eu fico parado e o Senhor vai fazer tudo? Aqui Davi está declarando a sua dependência total. Qual seria talvez a melhor coisa que Davi poderia fazer pensando num rei? Escute, pensando em um rei, ou seja, aquele que era o responsável por trabalhar, por arquitetar um plano de defesa, porque afinal quando um rei era atacado, todo o povo era atacado, todo o povo acabava virando escravo, todo o povo era envergonhado, todo o problema estava sobre todo o povo. Então a tarefa humana de Davi era o quê? Reunir o seu comando, reunir os seus guerreiros, os seus chefes, os seus comandantes, e dizer, olha, nós vamos ser atacados de novo pelos filisteus, então nós precisamos tratar aqui, nós precisamos arquitetar um plano de defesa, mas não só um plano de defesa e contra-ataque, porque nós vamos dar o que eles merecem. Só que não foi isso que Davi foi fazer, pastor Unísio. Davi foi consultar o Senhor perguntando, eu devo subir contra eles? E veja que quando Davi fez essa pergunta, ele não estava fazendo uma pergunta do tipo, Senhor, olha, eu vou lá, mas mesmo que o Senhor me diga que não é para ir, eu vou. Porque é mais ou menos como às vezes eu me sinto, eu Samuel, desculpa que eu vou falar agora, mas preciso abrir meu coração para você entender o que vou falar. Muitas vezes chegam pessoas, não só jovens, chegam pessoas, pastor, olha só, estou pensando em fazer isso, aquilo, aquele outro. O que o senhor acha, querido? Então vamos orar sobre isso. Ah, pastor, mas eu queria uma palavra já. Não, vamos orar sobre isso. Às vezes chega um jovem para mim, ai pastor, eu estou apaixonado pela menina. É mesmo, cara? É, pastor, eu quero me casar com ela. É mesmo, cara, está decidido sim. Quanto tempo tu gosta dela? Sei lá, umas 3 semanas já. 3 semanas. 3 semanas e você quer escolher a mulher que você vai ficar o resto da sua vida. Olha, para escolher bem o seu adversário ou a sua adversária, estou brincando, você tem que escolher bem. Você tem que dar tempo ao tempo, você tem que orar bastante, você tem que ouvir de Deus. Amém, igreja? Porque o casamento, em tese, não seria uma coisa de vida ou morte, em tese, né? Mas aqui era. Por mais que a situação fosse emergencial, fosse uma situação que exigia pressa, a primeira coisa que Davi foi fazer foi buscar ao Senhor. Eu pergunto para você, quando você tem que tomar uma decisão, você toma uma decisão movido por circunstâncias, movido por emoções, ou você tem um plano, um objetivo, você tem uma meta, você pensou, ou melhor ainda, você ouviu de Deus e você vai seguir aquilo ali. Queridos, eu posso afirmar para você que é por isso que muita gente, crente de verdade, temente a Deus, mas esquecendo muitas vezes de consultar a Deus, quebram a cara, se frustram, porque deixam de consultar ao Senhor. Pastor, isso não acredito nisso e isso também não é bíblico. Então eu vou dizer, você não está acreditando, que você está sendo bobo, e detalhe, porque você não conhece a Bíblia. Porque Moisés era um homem de Deus, Moisés havia sido levantado por Deus. Desculpa que eu vou falar isso, de repente alguns mais novos não vão entender, mas ele era uma espécie de Cristo naquele momento. Ele não era o Cristo, mas ele foi o enviado de Deus para libertar Israel da mão de Faraó. Você está me ouvindo, está entendendo? Diga amém. Então Deus foi levantado, ele seria como Deus na terra. Se você conhece a palavra, você vai entender o que eu estou falando. E se não conhece, tem que conhecer. O problema é que nós às vezes somos cristãos de 5, 10 anos. Você é evangélico? Sou. Você é mesmo cristão? Sim, quanto tempo? 10 anos. Mas não conhece a Bíblia. Conhece o Instagram, Facebook, conhece o WhatsApp, conhece tudo. Conhece até o Big Brother. O nome de todo mundo. Mas não conhece a palavra de Deus. Não conhece o Antigo e o Novo Testamento. O que é um testamento senão uma herança prescrita? E aí nós somos crentes, mas não conhecemos a Bíblia. Não conhecemos a herança que é nossa por direito. Hoje eu vim afiado, amado. Amém, igreja?
Pastor, mas é dia das mães. Sim, então vamos consertar nossas casas para que as nossas mamães possam ter uma vida melhor. Tanto os papais como os filhos. Amém, igreja? Porque às vezes não basta só uma oração. Pastor, faz uma oraçãozinha. Eu não faço oraçãozinha, irmão. Faço uma oração. Amém, igreja? Procura outro para fazer oraçãozinha. Não, oração, algo com força, com poder, que quebra cadeias, que rompe os grilhões. Amém, amados? Oração. Só que às vezes não adianta o cara fazer uma oração e o cara continuar numa ação de destruir a sua própria casa com as suas próprias atitudes. Quem está me ouvindo, diga amém. Quem está entendendo, diga amém. Então Davi consultou ao Senhor. E olha que Davi era o cara, velho. Né, Micael? Davi era o cara, meu irmão. Ele tinha derrubado o gigante Golias. Um cara, escute, um único camarada, claro, era um gigante, um monstro, uma aberração da natureza. Se levantou durante 40 dias e gritava no meio daquele vale: tem homem, Israel! E durante 40 dias, ao amanhecer e ao entardecer, não havia um homem que tivesse coragem de se levantar e enfrentar aquele Golias. De repente, um menino, um adolescente, em torno de 16, 17 anos, ele diz: não, mas quem é esse carinha aí? Quem é esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos de Deus vivo? E ele, com poder, com autoridade, com unção, com graça, movido pelo Espírito de Deus, junta de umas pedras, mas na verdade só precisou de uma. Alguns estudiosos já disseram que ele já juntou o resto das pedras para acertar nos irmãos de Golias. E esse camarada, Davi, que antes de derrotar aquele gigante, já tinha derrotado um urso, já tinha derrotado um leão. Na verdade, os filisteus estavam indo contra Israel porque eles tinham medo de Davi. Porque eles tinham pavor de Davi. Então eles disseram: agora o cara foi ungido rei, agora, tipo assim, é agora ou nunca. E eles foram por tudo ou nada. Quando eles chegam lá, ou estão chegando por lá, Davi, em vez de fazer aquilo que humanamente falando seria o mais correto, chamar o seu comando, chamar os seus oficiais e dizerem: olha, nós temos que dar agora o troco para esses caras, nós vamos nos preparar e nós vamos pegá-los desprevenidos. Quando eles os atacarem, nós já vamos estar prontos para mais uma vez destruí-los. Só que Davi vai e busca o Senhor. O Senhor nos entregarmos-á nas nossas mãos. Aqui é Davi perguntando para Deus. Respondeu o Senhor: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Aqui era Deus dizendo: pode ir, porque eu sou contigo, e eu vou entregar os filisteus nas tuas mãos. E esse é um dos problemas, mais um ponto. Esse é um dos problemas que muitas vezes nós cometemos, um erro grave que nós cometemos. Nós oramos a Deus, pedimos a bênção de Deus, Deus nos ouve, Deus nos abençoa, e quando acontece o milagre, nós achamos que nós somos a última bolachinha do pacote. Nós achamos: olha, está vendo? Consegui. Sou o cara mesmo, velho. Só quero lembrar você que a Bíblia diz que a soberba precede a ruína. Só quero lembrar você que a Bíblia diz que Deus, o próprio Deus, Ele não manda o diabo, porque Deus manda no diabo, Ele manda no inferno, faz o que Ele quiser. A Bíblia diz que o próprio Deus resiste ao soberbo. Aquele camarada, ele estava tão bem, de repente o cara desabou. Às vezes é soberba. Quem está me ouvindo, diga amém. Então Davi não deixou a soberba subir no seu coração, mas ele continuou humilde. Não, peraí, não foi eu, não fora, né? Usando o português mais correto. Não fora eu quem encravou aquela pedra na testa de Golias, foi o próprio Deus. Não fui eu que bati minhas metas no meu serviço, no meu trabalho, foi o próprio Deus que me deu condições. Não fui eu, mas foi Deus. Até o bebê que é concebido em um ato entre um homem e uma mulher, não é o homem, não é a mulher quem gera a vida.
Aquele sêmen, aquela semente só pode ter vida se o Espírito de Deus soprar o fôlego de vida ali. Meu Deus, que forte isso. Você está entendendo isso, meu irmão? Sim ou não? Sim ou não? Então Davi entendeu isso. Amanhã, quando você for trabalhar, diga: Deus vai à minha frente. Diga: Deus, não me deixe ir se o Senhor não for à minha frente. Não me deixe fazer se o Senhor não estiver comigo, se o Senhor não estiver à minha frente. Você está me ouvindo, está me entendendo? Diga amém. Então, escute, então veio Davi a Baal Perazim e os derrotou ali. E disse, escute, e disse, olha o que ele disse, olha o que ele declarou, olha o que Davi disse. Ele não falou os nossos exércitos ou eu, ele disse: rompeu o Senhor as fileiras inimigas diante de mim, como quem rompe águas. Ou seja, ele deu todo o crédito ao Senhor, ele dependia do Senhor. E quando recebia a sua bênção, a sua vitória, ele entendia que era a dependência total dele que garantia para ele a vitória. O problema é que muitas vezes nós chegamos todo esgualepados diante de: ai Senhor, eu estou todo quebrado, me ajuda. Aí Deus ajuda. Eu dei uma virada na minha vida, entendeu, cara? Eu tive que tomar algumas atitudes, tomei umas decisões. Quando está no aperto, Senhor Jesus, por favor, me ajuda. Aí dá a vitória. Eu tomei algumas decisões. Deus até me abençoou, mas Ele me abençoou porque eu decidi. Tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. Toda boa dádiva e todo dom perfeito procede de quem? Do Pai das luzes, meu irmão. O nosso Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então tudo que você tem até hoje de bom na sua vida, foi Deus quem deu. Quem está comigo, diga amém. Glória a Deus. Então Davi disse: rompeu o Senhor as fileiras inimigas diante de mim, como quem rompe águas. Por isso chamou o nome daquele lugar de Baal Perazim. Escute isso: os filisteus deixaram lá então os seus ídolos, e Davi e os seus homens os levaram. Versículo 22, eles não cansaram. Olha o que a Bíblia diz: os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale dos Refaíns. Mas de novo, é mais ou menos a nossa vida aqui, queridos. Sabe aquele problema, aquela luta que talvez você carrega? Nunca trate um inimigo como inimigo vencido, principalmente o diabo. Porque ele foi vencido por Jesus, e quando nós estamos em humildade em Deus, em Jesus, aí sim nós somos mais que vencedores. Nós temos que estar em humildade diante dele. Se Deus tem feito a nossa igreja ficar de pé, mesmo no meio da pandemia, não é mérito de Samuel, nem de pastor Onísio, e nem de ninguém aqui, é Deus que está conosco. A nossa atitude de permanecermos nele, muitas vezes com um choro de lágrimas. Quantas madrugadas urrando na presença de Deus, quantas madrugadas grunhindo na presença de Deus. Algum mérito nisso? Não, todo mérito é de Deus. Todo mérito é para Deus, pertence a Ele. Só Ele a honra, só Ele a glória, só Ele todo louvor. Só Ele é digno. Queridos, é tão forte a unção que Deus tem nos envolvido, e eu dou toda a honra e toda a glória para Ele, que esses dias uma família veio conversar comigo, me trazer um problema que eu, sinceramente, eu pensei que eu ia desmaiar quando me contaram. E aí eu ouvi tudo que eles estavam pensando, e eu disse: olha, Deus me disse assim, assim, assim. E o lindo foi que essa família ouviu tudo e entendeu e está fazendo exatamente como, não foi como eu disse, foi como Deus disse. E foi tão interessante que na hora que eu fui orar, nós enchemos as mãos de álcool gel, os três, e demos as mãos nós três. Parecia uma sopa de álcool gel. Sério, mas a gente precisava das mãos. Então a gente se entupiu de álcool gel. E vamos orar. Enquanto nós preparávamos para orar, o chefe da família teve uma visão. 30 segundos depois,
eu começo a orar, e eu tenho uma visão, e eu digo, Deus me mostra isso, 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 isso. A gente termina de orar, foi aquela choradeira. Isso faz umas semaninhas, 2, 3, 4 no máximo. E uns dias atrás eu encontrei de novo. A gente está se encontrando direto, mas a gente teve um momento especial. E esse chefe de família disse assim: pastor Samuel, olha só, lembra aquele dia que o senhor falou assim, 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 assim. Eu vou dizer que eu até sou um pouco, não é cético, mas muito cuidadoso com essa história de que eu vi, porque Deus disse aquele outro, Deus falou não sei do quê. Porque olha, meu, o que tem de profetada por aí é complicado demais. Só que eu vou dizer uma coisa para o senhor. 80% da visão que o senhor teve, e o senhor falou ali, eu tinha tido 30 segundos antes. E ninguém tinha tocado naqueles assuntos. E foi interessante que Deus deu para esse homem 80% da visão, e me deu mais 20%, ou seja, me deu do 0 até o 100, vamos dizer assim. Só que esses 20% era a interpretação da própria visão. De quem é a honra, de quem é a glória? Tão somente de Deus. Tão somente de Deus. E eu quero dizer que Deus fala. Deus falou para Davi. Aí os filisteus vêm de novo, queridos. Os filisteus vêm de novo, escute isso. Só que sabe o que mais me dói? Graças a Deus nesse caso não foi. Certa vez um irmão chegou para mim: pastor, olha só, estou pensando em começar uma empresa. Eu disse: queridão, vamos orar? Vamos, pastor, beleza. Reunimos de novo, e aí, queridão? Já ouviu de Deus? Pois é, pastor, tomei na dúvida. Eu disse: então deixa eu te dizer, Deus disse para tu não fazer. Sabe o que ele foi? Ele foi lá e fez. Sabe o que aconteceu? Ele quebrou. Aí ele chegou depois de um tempo: pastor, olha só, estou sentindo agora estou nesse emprego, vou começar uma faculdade. Eu disse: cara, puxa, que legal, cara, mas você orou a Deus? Pastor, mas como assim? Começar uma faculdade, tem que orar a Deus. Cara, que é caso de vida ou morte, mano. E o cara orou antes de agir. Às vezes a gente quer fazer um troço. Mas por que é errado eu fazer uma faculdade? Mas será que é o que Deus quer que você faça? Será que é o que Deus quer que você faça? Ou será que esse é o tempo que Deus quer que você faça isso? Eu estou indo no detalhe do detalhe com você agora, meu irmão. Em nome de Jesus, amém, igreja? Porque às vezes é no detalhe que nós tropeçamos. Queridos, deixa eu lembrar uma coisa para você. Se você estiver numa estrada, correndo, você vai tropeçar onde? Você vai enxergar um pedregulho desse tamanho e vai tropeçar? Não vai, você vai tropeçar às vezes nas coisas pequenas, que você não viu, que não se apercebeu. E é assim espiritualmente. Se o diabo se lançar contra nós, com capa de capeta, com um chifre na cabeça, um tridente na mão, todo mundo vai desviar para o lado. Só que ele vem disfarçado, mas ele vem disfarçado. Aí eu disse para esse irmão: olha, querido, olha, eu senti de Deus, o mesmo irmão, eu senti de Deus que não é para você fazer agora. Mas como assim, pastor? 2 semanas ele me ligou: pastor, me matriculei. Eu disse: cara, então, eu não sei para que me pergunta, cara. Vai encher o saco do outro, vai encher linguiça para o outro lado, mano. Não, então não vem incomodar, cara, deixa, então, eu vou jogar bolita que eu vou ganhar mais. Sério. Sabe o que aconteceu? Não conseguiu, ficou devendo, está devendo até hoje, todo enrolado. Pare para ouvir a Deus, irmão. E o pior de tudo é que depois que... Bom, deixa para lá. Não, chega a dar um desespero, cara. É a mesma coisa se Davi tivesse perguntado para Deus: vai, sobe que eu vou entregar ele na mão de você. Mas eu estou com medinho, Jesus. Claro que nem ia falar Jesus, né? Eu estou com medo, Deus. Não, ele se levantou como valente e foi. Falamos esses dias sobre Gideão, todo mundo se escondia, fizeram cavernas, colocavam as coisas dentro de cavernas, de sepulturas, covas, se escondendo. Deus chega para Gideão e chama ele de homem valente. E diz: vai nessa tua força, que eu vou entregar os inimigos de vocês na mão de vocês. Você está me ouvindo? Diga amém. O que Gideão fez? Se levantou e foi. Gideão foi, se levantou e fez o que Deus havia ordenado. Volte comigo aqui. Então os filisteus, versículo 22, tornaram a subir e se estenderam pelo vale dos Refaíns. Davi consultou o Senhor novamente.
Queridos, olha só, será que não era a hora agora de Davi, parar de incomodar a Deus? Já sabe que está com a vitória, já sabe que está com Deus. Presta atenção, igreja. Já sabe que Deus é com ele, já sabe que Deus vai abençoar. Então vamos de novo, vamos dar-lhe uma camaçada neles agora. Será que eles não aprenderam que Deus está com a gente? Será que eles não aprenderam que Deus vai à nossa frente? Agora nós vamos acabar com eles. Davi não fez isso. Davi foi de novo e consultou mais uma vez ao Senhor. E aí eu volto para a história de Moisés. Moisés, homem levantado por Deus. Aí Deus fala para ele em determinado momento, vai lá e fere a rocha. Moisés foi lá e feriu a rocha, e da rocha saiu água, e o povo foi dessedentado. Outra ocasião, mais adiante um pouquinho, de novo, mais uma vez, precisavam de água. Eu não sei, Moisés, por algum motivo, era um grande homem de Deus, ele expressava a glória de Deus na terra. Ele manifestava a glória de Deus na terra. E Deus disse, falai a rocha. Ele pegou o seu bordão e feriu a rocha. Falai, não feri. Falai. Por algum motivo Moisés se distraiu. Por algum motivo Moisés não deu atenção no detalhe. E aquele detalhe foi definitivo na sua vida. A sua história, muitos dos estudiosos teólogos afirmam que Moisés realmente não entrou na terra prometida. Porque ele não ouviu a Deus nessa situação. A própria Bíblia declara essa situação. Por causa de um detalhe. Ai, pastor, mas olha só, está dando certo, ele feriu a rocha de novo e estava saindo água. É isso que muito crente está fazendo a coisa errada, aparentemente está dando certo, mas lá na frente a conta vai vir. Você ouviu o que eu falei? Aí eu vou pegar uma frase do nosso querido Roberto, que foi líder aqui no Ministério Infantil, no Ministério Jovem, perdão. E ele disse uma vez, eu não me lembro se a frase é dele, eu gosto sempre de atribuir ao autor, mas eu não lembro se é dele, mas ele foi o primeiro que eu ouvi. Ele disse assim: nós temos que lembrar, jovens, que nem tudo que dá certo é certo. Para Moisés deu certo, ele feriu aquela rocha e a água saiu, mas não era o certo, não era o que era para ser feito. E nesse caso aqui, Davi foi e buscou a Deus e perguntou: Deus, é para eu ir de novo? Olha como é que ele fala. Davi consultou o Senhor e este lhe respondeu: não subirás. Ou seja, antes ele disse: sobe. Amém ou não amém, igreja? Na primeira vez Deus disse sobe, na segunda ele diz não sobe. Puxa, mas Deus não tinha dado já a vitória? Deus já não tinha feito o milagre? Sim ou não, igreja? Deus não tinha rompido eles como quem rompe água? Sim ou não? Custava fazer de novo? Claro que não, amados. Só que Deus fazia esse tipo de coisa, assim como ele fez com Gideão. Não foram aqueles 32 milhões, se não me falha a memória, 32 mil, se não me falha a memória. Deus precisou ir extraindo e tirando daquele povo para ficar só com 300, porque ele precisava que o povo entendesse que quem estava dando a vitória para eles era o próprio Deus. Posso ouvir pelo menos mais uns 4 ou 5 améns? Obrigado. Davi consultou ao Senhor e este lhe respondeu: não subirás, mas rodeia por detrás deles e os ataca por defronte das amoreiras. E tem mais um sinal aqui. Não era só ir por detrás e por defronte das amoreiras vocês pegam eles, não. E há de ser que, ouvindo tu o estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás. Não é devagar, não é de qualquer jeito, é com pressa. Que nem tu foi, ou da mesma forma como tu foi contra o Golias. Tu não foi te engatinhando, tu não foi te escondendo atrás de arbustos, tu correu contra o Golias. É dessa forma que tu vais fazer. Quando tu ouvires o som como de uma marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás. Por quê? Porque é o Senhor que saiu diante de ti a ferir o arraial dos filisteus. Vocês conseguem entender
que se Davi não tivesse consultado ao Senhor, ou se ele tivesse consultado ao Senhor e não tivesse ficado no detalhe, assim como Caim, queridos, Caim ofereceu sim uma oferta, mas não era uma oferta que agradava ao Senhor. Tem muita gente aqui, talvez ouvindo através da transmissão, que tem ofertado o seu coração ao Senhor, mas a sobra do coração, mas uma parte do coração. Deus quer todo o coração. A Bíblia diz: porque os olhos do Senhor estão por toda parte para se mostrar forte. Outra tradução diz: para mostrar a sua força para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Totalmente. Pastor, mas quando meu coração vai ser totalmente dele? Posso lhe dizer, pela nossa natureza, nunca, never, jamais. Mas quando nós permitimos o Espírito Santo de andar conosco, uma sensibilidade toma o nosso coração, e nós começamos a entender os detalhes de Deus, as peculiaridades de Deus, as peculiaridades do agir de Deus, e nessas peculiaridades a vitória é alcançada. Talvez você esteja vivendo hoje uma situação assim nas suas finanças. Talvez você esteja vivendo assim uma situação como essa no seu casamento. Talvez com um filho ou com uma filha ou com todos os filhos. Ei, eu sei que o grosso você já está fazendo. Agora pare para ouvir o detalhe da parte de Deus. Eu vou repetir. Eu sei que nessas situações que você está lidando, o grosso, perdão por falar assim, mas só para você entender bem, o grosso você já está fazendo. Eu quero lhe perguntar: você pode pegar qualquer tipo de refeição, você pega um arroz, a não ser que a pessoa não goste com sal, mas ela faz o arroz, pega o melhor óleo, pega uma aguinha filtrada ou uma aguinha mineral para fazer aquele arroz. Se esquecer o sal vai ficar esquisito. Mas é que a pessoa não gosta de sal, então bota o sal para você ver como vai ficar esquisito. É a mesma coisa uma feijoada, às vezes é um detalhe. É a mesma coisa para fazer um churrasco. Meu Deus, está me dando uma fome. Quem compartilha desse sentimento, diga amém. Vamos sair para comer depois, sem aglomerações. Quem sente isso, diga amém. Brincadeira, queridos, mas é no detalhe. Às vezes você pega uma sopa gostosa, aí você vê aquele monte de legumes, foi feito com carinho, foi feito com dedicação. Aí você dá aquela primeira... O que houve? Às vezes botou pimenta demais, às vezes botou sal de menos, e às vezes no detalhe você corrige, e aquilo fica tão saboroso. Assim é a nossa vida com Deus, queridos. Às vezes nós estamos fazendo o grosso. O grosso, o que seria aqui para o rei Davi? Enfrentar os filisteus, com fé, com coragem, com ousadia. Vamos para cima! Vamos para cima! Mas era o detalhe que faria toda a diferença. Meu Deus, eu quero dizer que vai ser no detalhe na sua casa, vai ser no detalhe nas suas finanças, vai ser no detalhe com a sua filha, com a sua esposa. Talvez você esteja vivendo uma luta que você jamais imaginou de travar dentro da sua casa com a sua amada esposa. Talvez você já fez de tudo, você já pediu a Deus, mas talvez você está esquecendo do detalhe, e esse arroz com feijão está ficando esquisito por causa do detalhe. Quem gosta de uma polentinha aí, gente? Estou judiando os irmãos. Quem gosta daquela polentinha assim, mexidinha, né? Oh, delícia aquilo ali, coisa simplesinha, mas, queridão, erra o ponto do sal para você ver. É um verdadeiro angu. Deixe esfriar, não coma na temperatura perfeita, para você ver como muda a textura, como muda o sabor. Você está entendendo, irmão, sim ou não? Às vezes é no detalhe. É igual aquele camarada, escuta essa, quem gosta aqui de pão, hoje eu estou testando os irmãos que estão em jejum, né? Quem gosta de um pão de alho que tem aqui no sul, que você bota na churrasqueira, quem gosta? Irmãos, às vezes é 10 segundos, hein, Bim? Você que é especialista, às vezes é 10 segundos a mais de fogo, pum, queimou, já era. E tem uns irmãos que gostam de assar um carvão, né? O cara bota o pão no meio, virou um carvão, meu Deus do céu. E aquele pãozinho é tão gostoso, mas às vezes é um detalhe de alguns segundos a mais no fogo e estragou o pãozinho.
Você está entendendo isso, meu irmão, sim ou não? E às vezes eu quero dizer que é assim no casamento. O casamento tem tudo para dar certo, os caras combinam, né? O marido e a mulher combinam mesmo, sabe? Eles fecham, rapaz. O troço é sobrenatural como fecha. Mas às vezes no detalhe a coisa está descambando. No detalhe a coisa não está. Pega aqui, ó, pode ser um violão que nem o do Mateus, que é um cara rico, né? Aí tem esse violão aqui caríssimo. Cara, ele pode tocar horrores. O Denis, o Michael, o Asaf, a galera pode ser o melhor instrumento. Desafina uma corda. Tem gente que não entende. Aleluia, glória a Deus. Tá tudo igual. Mas quem entende um pouquinho, quando começa ali, irmão, afina ali, o si que está errado, cara. Não sei que tem um problema na corda si, né, cara? Vai nos lugares, às vezes você vai ouvir, tá o sizinho ali, parece o enviado do capeta. É o detalhe. Às vezes a música é show, né? O instrumental, o equipamento, mas tem um detalhe que estraga tudo. Meu irmão, deixa agora eu pegar pesado com você. Quem deixa, diga amém. Alguns já disseram amém. Você sabia que se você não cuidar, eita Deus, escuta essa, irmão, escuta essa. Vem comigo aqui. Podem subir, queridos, fica à vontade. Ei, escuta essa. Se você não cuidar, você pode ser o detalhe que está estragando tudo. O povo de Israel era o povo de Deus. Davi era o rei constituído e ungido por Deus. Davi foi o homem escolhido por Deus. Davi tinha o coração segundo o coração de Deus. Mas se ele não tivesse dado ouvidos ao detalhe, talvez ele seria o detalhe que faria o povo inteiro perder, padecer, sofrer, ser envergonhado. Ai, pastor, agora eu estou apavorado. Fica mesmo, irmão, fica mesmo. E vamos tratar de mudar hoje a nossa vida. Hoje é noite de confronto, amados. Nós estamos sendo confrontados pelo Senhor. A nós temos uma mudança de atitude radical e irmos no detalhe. Sabe o que vai acontecer? Esse detalhe vai ser aquela chave que vai ser girada e a sua vida vai mudar por completo. A sua vida vai mudar por completo. Quem crê nisso, diga amém. Porque o detalhe poderia ter, ou melhor, não poderia, teria definido tudo. Versículo 25, o último para nós. Fez Davi como o Senhor lhe ordenara, e feriu os filisteus desde Geba até a Gezer. Fez Davi como o Senhor lhe ordenara. É nesse detalhe que nós vamos ver a bênção de Deus na nossa vida. Mas pastor, qual é o detalhe que eu tenho que ouvir? Pois é, você falou tudo. É o detalhe que você tem que ouvir. Quem é que ouve, senão aquele que para ouvir? Só que o problema é que a gente não tem tempo para parar para ouvir a Deus. A gente tem tempo para Facebook, para Instagram, para não sei do que, para fazer o nosso hobby, para fazer a nossa coleção, para fazer o nosso passeio, para a gente limpar o carro por 3 horas no sábado. Mas a gente não tem tempo. Irmão, porque não está vindo no culto? Ah, pastor, estou numa correria, estou sem tempo. Irmão, que nem uma vez eu vi aquelas frases de, não é o para-choque do caminhão, eu acho que é o para-lama aqui, né? Uma coisa assim. Ou é parafrase mesmo, né? Dizia assim, ó, não ter tempo para Deus é viver uma vida perdendo tempo. Ou viver uma vida inteira perdendo tempo. Quando nós não temos tempo para Deus, o que Deus diz? Texto que a gente meditou semana passada: tornai-vos a mim e eu me tornarei a vós outros. Ei, tornai-vos a mim e eu me tornarei a vós outros. Deus quer fazer hoje, meu irmão. Espírito vem.